Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre o Ministério Público previsto na Constituição do Estado da Bahia. Vamos ver o que tem de bacana aqui sobre o MP na Bahia. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Bacana, né? Isso aqui é uma das instituições mais bonitas da República Brasileira. Ministério Público, lá onde o Cabeça trabalha. Não na Bahia, o Cabeça trabalha em Goiás, no Ministério Público Federal em Goiás. Mas o Ministério Público é apaixonante, é um órgão show de bola. O Ministério Público Estadual é exercido pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefão do Ministério Público Estadual. Pelos Procuradores de Justiça, que são os procuradores, são os membros do Ministério Público Estadual em segundo grau. Pelos promotores de justiça, são os caras que são os membros do Ministério Público de primeiro grau, né? E pelas curadorias especializadas. São princípios institucionais do Ministério Público, e esses eu quero que você anote. Unidade, indivisibilidade e independência. Unidade, indivisibilidade e independência. Todo o Ministério Público do país, Ministério Público da União, Ministério Públicos estaduais, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios estão sujeitos a esses três princípios. Unidade é um órgão só. Indivisibilidade, eu não tenho divisão lá dentro. Eu não posso dizer que esse é o meu trabalho, aquele é o seu. Não, o meu trabalho é o trabalho de todo mundo, né? Independência funcional. A independência funcional quer dizer que o membro do Ministério Público não se subordina a nada e a ninguém. Ele é o dono da própria opinião dele, né? Quando eu tenho um promotor, um procurador, faca na caveira, isso é muito bom. Agora, quando eu tenho um promotor, um procurador forgado, vacilão, aí não, aí ninguém faz ele trabalhar, resumindo, né? Gozando seus membros da garantia da vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Olha só, garantias dos membros do Ministério Público são as mesmas garantias dos membros da magistratura. Vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Tá bom? Vencimentos não, subsídios. Lei complementar, cuja iniciativa pode ser do Procurador-Geral de Justiça, estabelecerá a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público, observadas as disposições da Constituição Federal. Olha só, lei complementar cuja iniciativa pode ser do Procurador-Geral de Justiça. Uma observação importante, a lei complementar que vai regular a carreira do MP, regular a estrutura do MP, é da iniciativa do Procurador-Geral de Justiça. Não pode ser. Ela é. Esse pode, aí ele está de forma equivocada. A Constituição Estadual não poderia tratar isso assim, não. Na Constituição Federal é muito clara. A iniciativa para a organização do MP, a iniciativa de lei de organização do MP é do Procurador-Geral da República. Aqui tinha que ser a mesma coisa. É do Procurador-Geral de Justiça. Porque quando eu coloco que a iniciativa pode, eu estou permitindo que outra autoridade, um deputado ou governador, falem sobre o MP. E se eu autorizar que um deputado ou um governador fale sobre o MP, eu posso violar a independência funcional dessas instituições, tá? Isso aí é complicado. Mas enfim, na tua prova o examinador pode fazer a mesma coisa. Ele sabe que na Constituição isso aqui é diferente. Então ele vai lá e te diz o seguinte: a lei complementar é da iniciativa do Procurador-Geral da República para a organização do MP. Segundo a Constituição do Estado da Bahia, pode. Não é? Então, meu amigão, grifa isso aí, destaca, passa a canetinha marca-texto. Se você não tem, passa aquela canetinha vermelha, dá um destaque, coloca um asterisco aí. Esse pode aqui é diferente na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal diz que é, e o examinador pode explorar essas duas coisas, tá bom? Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa funcional, cabendo-lhe o seguinte: essa autonomia administrativa e funcional, também tem a autonomia financeira, orçamentária, é a mesma coisa que o Judiciário possui e o MP também possui, é o que garante a ele ter independência funcional. Para quê? Para que ele possa propor ao Legislativo a criação, transformação e extinção dos seus cargos de carreira e dos serviços auxiliares,
bem como a política remuneratória e os planos de carreira, inclusive a fixação e alteração dos respectivos subsídios e remunerações. Observados os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o MP pode ainda elaborar seu próprio regimento interno. O regimento interno é um ato administrativo normativo, então é o próprio MP que elabora, não é a Assembleia Legislativa. Praticar atos de provimento, promoção e remoção, bem como de aposentadoria, exoneração e demissão de seus membros e servidores na forma da lei. Eleger os integrantes dos órgãos de sua administração superior, elaborar sua proposta orçamentária, organizar suas secretarias e serviços auxiliares das procuradorias, promotorias de justiça e as curadorias especializadas, inclusive do meio ambiente. Curadoria especializada é como se fosse uma promotoria especializada em ambiente, em consumidor, em probidade administrativa, em lavagem de dinheiro e por aí vai. Os membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, aplicam-se as disposições dessa seção, pertinentes aos direitos, vedações e investimento. Dentro do Ministério Público, ou melhor, dentro dos tribunais de contas, existe um órgão chamado Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, também conhecido como Ministério Público de Contas, e alguns chamam Ministério Público do Faz de Conta. Tá bom? Por que isso? Porque a instituição Ministério Público não tem absolutamente nada a ver com o Tribunal de Contas. Não tem. Assim como a instituição Ministério Público não tem absolutamente nada a ver com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, de Ministério Público, ele só tem um nome e as garantias e proibições. Ele não é um órgão do MP, ele não pode oferecer ação judicial, de ação penal ou uma ação civil pública, não pode fazer nada disso. A atuação dele é puramente administrativa e perante ao Tribunal de Contas do qual ele faz parte. Tá bom? Beleza? Então não confunda Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ou Ministério Público de Contas com o Ministério Público. São instituições completamente diferentes. Ao Ministério Público aplicam-se os seguintes preceitos. Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização, observada a ordem de classificação e nomeação. Igualzinho da magistratura, mesma coisa. Promoção voluntária por antiguidade e merecimento de entrância e de entrância mais elevada para o cargo de procurador, aplicando-se no que couber as regras adotadas para o Poder Judiciário. Mesma coisa que da magistratura. Ao Ministério Público se aplica ainda o seguinte: a indicação do Procurador-Geral de Justiça será feita entre os integrantes da carreira, com no mínimo 10 anos de atividade na carreira, através de lista tríplice, elaborada mediante voto de todos os seus membros no efetivo exercício de suas funções para nomeação pelo governador do Estado. É garantido mandato de 2 anos para o Procurador-Geral de Justiça, cuja destituição antes de terminar esse mandato somente poderá ocorrer por voto da maioria absoluta da Assembleia Legislativa mediante votação secreta. O Procurador-Geral de Justiça ele é escolhido entre os membros do MP, mas quem nomeia ele como Procurador-Geral é o governador. E o governador não pode simplesmente tirá-lo de lá. Para que ele consiga isso, ele tem que, primeiro, submeter esse ato à apreciação da Assembleia Legislativa, que, se por maioria absoluta dos seus membros entender que ele pode ser destituído do cargo, aí ele será. Caso contrário, ele não será. Residência obrigatória dos membros do MP onde eles atuam, né? Compete ao Ministério Público fazer o quê? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. O MP de Contas não faz isso. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos dos serviços de relevância pública, os direitos assegurados na Constituição Federal e na Constituição Estadual, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, e do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O MP de Contas não faz isso também.
Promover ação de inconstitucionalidade e a representação para fins de intervenção do Estado nos casos de previsto nessa Constituição, que é a Constituição Estadual. O MP de Contas também não faz isso. Conhecer de representação por violação de direitos humanos e sociais, por abuso de poder econômico e administrativo e dar-lhe curso junto ao órgão competente. Requisitar procedimentos administrativos, informações, exames, perícia e vista de documentos a autoridades da administração direta e indireta, promovendo ainda as diligências que julgar necessárias. Proteger o menor desamparado, zelando pela sua segurança e seus direitos, encaminhando-o, assistindo-o junto aos órgãos competentes. Tudo isso é competência do MP estadual. Exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências, receber inquérito e inspecionar as penitenciárias, estabelecimentos prisionais, casas de recolhimento compulsório de qualquer natureza e quartéis onde existam pessoas presas ou internados. Isso aqui o MP de Contas também não faz. Fiscalizar estabelecimentos que abriguem idosos, menores, incapazes e deficientes, bem como, de modo geral, hospitais e casas de saúde. Isso aqui o MP de Contas também não faz. Requerer os tribunais de contas a realização de auditoria financeira em prefeituras, câmaras municipais, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, Estado ou dos municípios. Belezinha? Funcionário junto às comissões de inquérito do Poder Legislativo por solicitação deste. Isso aqui é proibido. Totalmente proibido. O MP, ele não pode funcionar junto a uma comissão de inquérito, porque ele não é assessor de uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito, se ela quiser assessoria jurídica, ela chama os procuradores da Assembleia Legislativa, mas elas não podem chamar, não podem solicitar a participação do MP. Isso aqui é inconstitucional. O Ministério Público é proibido, ao Ministério Público é vedado prestar assessoria jurídica a quem quer que seja. Fiscalizar as fundações e as aplicações de verbas destinadas às entidades assistenciais. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Atuar junto aos tribunais de contas. Aqui, atuar junto aos tribunais de contas é para o Tribunal Público junto aos tribunais de contas, não é para o MP normal. Isso aqui não deveria estar aqui também. Aos membros do Ministério Público é proibido o seguinte: receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentuais ou custas processuais, exercer a advocacia, participar de sociedade comercial na forma da lei. Pode ser sócio, o que você não pode ser é empresário. Exercer ainda que indisponibilidade de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Exercer atividade político-partidária, salvo as exceções previstas em lei. Não tem exceção prevista em lei, tá bom? Não tem. Essas regras são muito parecidas ou idênticas àquelas dos magistrados. Belezinha? Liquidamos aí mais um pouquinho da estrutura da Constituição do Estado da Bahia. Falamos do Ministério Público Estadual.